Pessoal, a gente está aqui novamente, né, trazendo esse conteúdo referente às independências daqui da América Espanhola. Hoje eu vou trazer do Paraguai, durante a semana, as próximas semanas do Bolívia, Uruguai, as outras, né. Então, muito legal fazer esse conteúdo. Espero que seja de bom proveito e que tenha um entendimento aí por parte de vocês. Bom, pessoal, eu sou o Souza, mais uma vez aqui. Cara, muito legal fazer esse conteúdo referente ao Paraguai. Muito difícil também achar informação, né? Isso que é o legal, né? Porque aí você vai procurando e vai achando fontes. Tive que pesquisar usando dentro do Paraguai mesmo, né? Ali nos sites, né? Que eu digo, entrando nos sites paraguaios diretamente, etc. Então eu queria fazer diferente, queria fazer aqui para passar o slide e ir falando, só que não consegui ajustar a iluminação, então vamos aqui mesmo, vou colocar o slide de fundo e a gente vai acompanhando, né? Bom, primeiro de tudo, para entender a independência do Paraguai, a gente tem que entender a província do Rio da Plata, né? Que era isso. A Espanha, ela tinha... A Espanha tinha as colônias aqui, e ela criou um vice-reinado para cuidar das províncias, né? Que foi o vice-reinado do Rio da Plata, né? E aí, quando esse vice-reinado começa a se desmanchar, começa a apresentar problemas, o Paraguai ele começa a discordar, o governo paraguaio começa a discordar de algumas situações, né? E aí a gente vai começar a entender, a gente vai entrar para ver. Bom, tá aí o caminho da independência, fiz esse esquema, depois vou liberar esses slides, não coloquei texto, mais tópicos, e aí a gente vai vendo aqui, eu tô aqui com algumas anotações, que não dá para lembrar de tudo, né? Mas então, a base da economia do Paraguai, basicamente, ali em 1780, naquela década, era baseada na erva mate, né? Província do Paraguai, muito pobre, né? Muito pobre, muita dificuldade de se deslocar dali, de conseguir trabalhar ali de uma forma diferente. Por quê? Porque a geografia era muito difícil, né? Vou mostrar um mapa daqui a pouco. Mas eu vou falar desse boom comercial aqui, referente até a erva mate. Muitos jovens da elite pecuária da Península Ibérica, ali de Buenos Aires, começaram a adentrar a província ali do Paraguai e começaram a tomar conta da pecuária ali e da economia, né? Então, nesse momento que vem o pessoal de fora, das outras províncias da Península Ibérica, começam a tomar conta, tem esse boom comercial, né? Não o suficiente para tornar o país uma potência, tornar a província uma potência, não era um país ainda, definitivamente, mas é um ponto aí da gente colocar como atenção, né? Falando da geografia, tá vendo o mapa aqui? Ó, Paraguai, ele ficava entre o Brasil e algumas fronteiras que ainda não tinham sido descobertas, povos indígenas que ainda não tinham sido conquistados, né? E isso dificultou muito para o Paraguai, porque ele tinha que, parte do seu tempo ali dentro, os homens ficar nas fronteiras para evitar um conflito, principalmente com aquela fronteira aqui com o Brasil, que ainda fazia parte
Império Português, né? Então era basicamente o Império Português com o Império Espanhol, né? Dentro desse contexto aqui, tá? Aí que começa tudo, né? 1810, o vice-rei é deposto, né? Com o vice-rei deposto, vice-rei do Rio da Prata. Com o vice-rei deposto, basicamente, Buenos Aires se desliga do rei da Espanha e aí Buenos Aires passa a ter o controle das províncias ali, a parte da Espanha. Foi criada uma junta ali em Buenos Aires para que isso acontecesse. O Paraguai entende que não é um bom negócio. Enquanto ele era colônia ali da Espanha, estava tudo certo, ok. Ele não queria fazer parte de Buenos Aires, ele queria continuar do jeito que estava, mas não queria se submeter a essa junta criada por Buenos Aires, que basicamente seria como, vamos supor, o Brasil, se o Brasil, vou usar o exemplo do Brasil que é mais fácil, né? O Brasil ele para de responder a Portugal e algum estado brasileiro ali fala, olha, enquanto estava com Portugal, ok, mas agora eu não quero responder ao Rio de Janeiro, não quero responder, então me recuso a responder ao governo do Rio de Janeiro. Eu respondi enquanto ele fazia parte de Portugal, né? E para Portugal e para o Paraguai, a soberania tinha que ser das vilas e não dos povos, né? E com essa recusa, né, do Paraguai a se submeter a Buenos Aires, teve um boicote comercial, né? Então Buenos Aires, essa junta, pegou e falou, olha, você não vai estar com a gente, então se recusou ali a comprar o mate do Paraguai, se recusou ali a enviar mercadorias ao Paraguai, e essa junta começou a organizar um exército para adentrar o Paraguai, né? Aí que teve um confronto entre a milícia paraguaia e as tropas de Buenos Aires. Esse confronto não teve uma duração muito grande, porque os dois acabaram entrando num acordo para a retirada dos invasores, né? E só que antes disso, quando o governador Bernardo Luiz Vasco, que é esse cara aqui, era o governador do Paraguai na época, né? Na província. Quando ele vê que a junta de Buenos Aires vai invadir, ele foge, né? Só que no final das contas não teve um embate ali, né? O Paraguai conseguiu obrigar a retirada dos invasores, pelo menos do campo. Não saíram ali da província, mas eles saíram do campo de batalha. Ficou aquela coisa ali, meio que uma guerra fria, né? Não da mesma forma, mas só aquele cerco mesmo. Então Velasco, ele, com a fuga, ele é deposto do cargo, né? E aí aparece um nome muito importante, que é aí que você vai começar a entender a independência do Paraguai, que é o Gaspar Rodrigues de França, um advogado, né? Que ele decide, com a saída do governador, ele cria um governo superior, né? Com o José Gaspar, o Fulgêncio Yegros, Pedro Juan, o Padre Francisco e o Fernando de Lamoura, né? Estabelecendo esse conselho, né, para tomar conta da província do Paraguai. Só que eles chamam os conflitos de ideia, né? Dentre essas cinco cabeças, tinham aqueles que achavam que deviam continuar fazendo parte ali de Buenos Aires, já outros não. Então Gaspar de França, que é o grande nome
da independência paraguaia, o que ele faz? Ele se retira do grupo, ele se retira do conselho. E quando ele volta, por ele ser um cara muito influente, ele sempre volta falando, olha, eu não quero isso daqui. Olha, eu só volto se for assim. E numa dessas voltas, desses retornos dele, ele pediu a remoção de alguns dos seus rivais ali da junta, né, que seriam os conselheiros, né, que acabaram se tornando ali rivais, né. E aí ele pediu que um novo batalhão fosse criado, um novo conselho fosse criado, respeitando somente as suas ideias. E isso foi aceito, né, por ele ser um cara muito influente. Ali o pessoal falou, olha, então vamos sair e deixa o comando pro Gaspar de França. Aí ele convoca um congresso, né? Ele convoca um congresso e começa-se aí a se decidir sobre a independência, né? Consolidando as suas bases de poder. Então ele começa a criar a ter um apoio dos comerciantes, começa a ter um apoio das vilas, né? Que para ele era muito importante o apoio das vilas, né? E aí outra vez, em 1811, dentro de 1811 ainda, tem uma recusa novamente à autonomia de Buenos Aires, né? Essa última recusa, logo após isso, quando foi em maio de 1811, o França se autoproclama governador, porque até então era um conselho, né? E para discutir, era divisões de ideias. E aí, novamente, houve uma recusa a Buenos Aires, né? E aí, uma coisa para a gente deixar claro é que não houve conflitos armados, né? Teve aquela questão de Buenos Aires chegar a juntar um exército para entrar na província do Paraguai, mas não chegou a ter grandes conflitos armados, né? Sempre foi muito na base ali da criação de conselho, da recusa, né, de falar não quero, não vou participar, né? Então, em maio de 1811, aí o França, José Gaspar de França, ele se autoproclama, até porque ele já tinha uma base de poder forte, então ele conseguiu iniciar, o que se estendeu até uma ditadura, né? Até 1840 aí ele ficou no poder, né? Somente então em 1813, né, que foi realmente redigido o estatutos e aprovado, tornando o Paraguai a primeira República do Sul, como eles chamavam, né? E aí sim, foi a independência do Paraguai. Para muitos é maio de 1811, para outros não, né? Para outros é 1813, de acordo com a criação do estatuto, né? Mas são basicamente isso, né? A independência do Paraguai é muito mais um conflito de ideias do que basicamente um conflito, uma guerra com a Espanha. Basicamente se aproveitou a oportunidade, né? Entrou um cara cabeça, que foi o Gaspar, viu que não estava uma coisa muito certa a anexação ali, a se submeter a Buenos Aires, percebeu também que tinha força, tinha poder dentro das vilas e dentro da província para assumir um controle e chegar nessa independência. Foi isso que ele fez, tanto que ficou aí por mais de 30 anos como ditador até
depois, quando ele sai, em 1840, outra pessoa da família que assume ainda, né? Se eu não me engano é o neto dele, mas aí essa é referente à independência, essa parte bem simples, né? Não é um... Eu pesquisei bastante, fui atrás, até achei estranho, tão pouco conteúdo, né, referente à independência do Paraguai, mas é isso mesmo. É uma história curta, é um momento ali da história diferente de outros que a gente vai ver. Depois a gente vai ver de, de outras independências aí, você vai ver que tem uma diferença. E aí também posso trazer depois a República do Paraguai, né? Depois a continuação disso. Aí sim começam a haver conflitos. Aí não é... Esse foi um pedaço da história do Paraguai que não houve conflitos, que teve a independência. Mas aí eu posso trazer depois outros pedaços da história, no caso a República, quando vira independente, e aí você vai ver que teve conflitos, guerras, né? E a gente vai trazer. Então, durante essa semana ou a próxima, trazer outra independência, né? Tentar trazer aí uma linha, né? Das primeiras até as mais para frente. Não vou trazer a do Brasil, é só da América Espanhola. Depois posso falar um pouco mais sobre o Brasil, né? Então é isso. Se você gostou, pedir para você se inscrever, deixar aí o gostei, comentar, trazer o que você quer ver, trazer opinião. Se eu errei alguma coisa, pode falar, tá? Porque eu ainda fico um pouco nervoso aqui falando na frente da câmera, que é um pouco diferente. Você falar, embora tenha outras pessoas assistindo, a princípio você tá falando sozinho, então tem essa dificuldade, mas é isso, né? Então durante a semana a gente se fala de novo. Valeu?